Olá, eu sou o Osmar e hoje eu vou te dar dica de livros não óbvios de persuasão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, porque eu tenho certeza que tem muito vídeo bom que vai mudar a tua vida. Eu vou começar por dois livros que eu considero que são óbvios, que talvez não seja para você. O primeiro, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. É o seguinte, Robert Cialdini, ele é PhD e ele traz aqui um estudo aprofundado dos gatilhos mentais. Então ele prova para você por A mais B como funciona, o porquê funciona e como que a gente é besta, como a gente é feito de tonto pelas empresas e pelo marketing por aí. É muito importante você conhecer os gatilhos mentais, caso você não conheça, para que você entenda como as pessoas nos enganam e também como nós podemos usar ao nosso favor para vender o nosso produto, para vender o nosso peixe e também convencer de maneira mais fácil as pessoas. Esse livro talvez não seja o livro mais fácil de ler. Por quê? Porque ele vai explicar o passo a passo, ele vai te mostrar pesquisas, dados e tudo o que vai corroborar para a ideia de que o que ele apresenta aqui é verdadeiro. Por exemplo, por que prova social funciona? Então ele vai provar por A mais B, vai contar uma história, ele vai contar um caso, uma pesquisa, alguma coisa que ele passou, e ele vai te provar que aquilo funciona e o porquê que funciona. Então é bem legal, bem completo, e eu acredito que seja o livro mais óbvio de persuasão. O próximo talvez não seja tão óbvio, que é o Manual de Persuasão do FBI. Mas tem persuasão no nome, então esse livro já é muito mais fácil de ler, muito mais prático, ele é muito legal, eu gosto bastante. Na verdade, ele é um manual de carisma, é de como você fazer amigos e influenciar pessoas de fato. Só que, digamos assim, um pouquinho mais atualizado, uma linguagem um pouquinho mais atual. E ele traz pra gente muita coisa legal, ensina a fórmula da amizade, ensina como fazer amigos rápido, como convencer pessoas, como se aproximar de pessoas. Ele fala de linguagem corporal, tem muita coisa legal. O livro é fininho, ó, tem umas 200 páginas, ensina muita coisa legal, tem bastante coisa que dá para aproveitar daqui. Recomendo muito esse livro. Tá, agora vamos lá para os livros não óbvios de persuasão. O primeiro é um livro de comunicação, Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Então é o seguinte, esse livro ele te ensina como causar uma boa primeira impressão, como você faz amigos, como você usa o teu rapport, a tua linguagem corporal, como você conecta com pessoas, como você faz elas gostarem de você. O Nicholas Budman, ele foi um fotógrafo, ele é um fotógrafo, e ele ensina como, por conta da história dele, ele ensina como ele conseguia se conectar com as pessoas, ele trouxe o método dele nesse livro. É um livro muito legal, eu já vi muita resenha desse livro, muita discussão, muita aula, e eu particularmente gosto bastante e recomendo que você leia. Próximo, TED, Falar, Convencer e Emocionar. Olha só, você precisa aprender oratória para que você consiga qualquer coisa na sua vida. Uma delas é para que você consiga convencer pessoas. Não tem como você convencer alguém se você não for bom em oratória. Porque oratória tem a ver com postura, tem a ver com a fala, vender uma ideia, se comunicar de forma mais clara, organizar as tuas ideias, se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. Todas essas qualidades são coisas que você precisa para que você convença pessoas em determinadas situações. Aqui, especialmente nesse livro, ele ensina como você falar, convencer e emocionar pessoas. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas quando eu vou dar uma palestra, vou fazer um curso, a coisa mais importante que eu tenho que fazer é emocionar o meu público. Porque quando eu faço as pessoas se emocionarem, eu não estou falando necessariamente de chorar, pode ser sorrir, pode ser se assustar, é uma emoção. Quando eu faço essa pessoa se emocionar, isso faz com que o meu conteúdo gruda na mente dela. E aí faz com que a opinião dela, meu respeito, seja muito mais alto do que se eu não tivesse feito isso. Então, ser engraçado, por exemplo, fazer uma mágica que traz um espanto, ou que é divertido, ou trazer uma meditação e fazer a pessoa chorar de alguma forma, trazer uma criança ferida, ou uma lembrança que seja boa ou ruim, aí depende do trabalho, faz com que a pessoa se emocione, obviamente, muda o estado emocional, e aí ela vai gravar melhor meu conteúdo e vai gostar mais de mim. Uma boa parte do que eu falei está escrito aqui como você fazer, contar histórias, tá tudo aqui. Esse é um livro muito legal, um livro pequenininho também, 200 e poucas páginas, que ele ensina muita coisa legal e eu recomendo para você. Agora, vamos para os livros menos óbvios ainda. Esse aqui ainda era Falar, Convencer, o outro era Como Convencer Alguém.
Esses próximos 3 livros, para mim, são os menos óbvios. Ó, lembrando, se você não curtiu o vídeo, curte aqui. Se você está gostando do conteúdo, escreve aqui embaixo que você gostou, escreve se você tem algum livro que você já leu desses aqui, ou se tem algum livro que eu não coloquei aqui no vídeo, que você vai ajudar outras pessoas também. E, se muita gente gostar, posso fazer um outro vídeo indicando outros livros também. Vamos lá, ó, próximo livro. 5 Linguagens do Amor. Às vezes as pessoas acham que esse livro é somente para relacionamento amoroso, mas não. Entender as linguagens do amor nos ajuda a convencer pessoas também. Porque é o seguinte, esse livro mostra como as pessoas gostam ou preferem ser amadas. Então são 5 maneiras de fazer as pessoas se sentirem amadas, se sentirem queridas. Esse é o segredo da comunicação e do relacionamento de modo geral. E quando a gente aprende isso, fica mais fácil de convencer pessoas. Por exemplo, eu vou visitar um cliente e eu vejo que toda vez que eu chego, ele me dá um presente. Aí eu falo, bom, será que a linguagem de amor desse cara é presente? Então, na próxima vez que eu venho, eu vou lá e trago um vinho, trago um presente para esse cliente. Ele vai se sentir mais querido do que se eu chegar para ele e elogiar. Falar, cara, parabéns, a sua empresa é legal, esse sofá é bonito, a decoração é legal. Isso é uma maneira de demonstrar carinho e afeto. Entretanto, palavras de afirmação talvez não seja a linguagem de amor principal dele. Entende? Se a linguagem principal for presente, eu posso dar um presente muito mais fácil. Mas para saber como fazer e identificar, eu preciso ler o livro e entender disso. Recomendo. Próximo, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Olha só, antigamente se dava muito valor para o QI, né? O coeficiente de inteligência, ou seja, o quanto você é inteligente, o quanto você entende de lógica, raciocínio rápido, o quanto você liga uma coisa na outra. Muito bem, isso é importante. Entretanto, cada vez mais está ficando importante você ter o QE, que é o coeficiente de emoção, ou inteligência emocional. Inteligência emocional não é nada mais, nada menos do que você aprender. Controlar as emoções talvez não seja a palavra correta, mas nós precisamos entender sobre emoções. Talvez essa seja a maneira mais correta ou menos errada de falar sobre isso, tá? Não existe uma maneira tão simples de controlar as emoções, mas quando você entende as emoções, fica mais fácil de você daí sim controlar, ou pelo menos você lidar com determinadas situações. Por exemplo, eu tenho uma apresentação para fazer e eu estou nervoso, eu estou triste, estou chateado, eu preciso entender de onde vem isso e se aquilo é necessário naquela hora. Se não for, eu preciso achar uma solução, uma estratégia, um método para adormecer aquela emoção naquele momento, fazer o que eu tenho que fazer e depois eu volto e trabalho isso aqui. Claro, a gente não pode simplesmente ignorar uma emoção. Entretanto, em alguns momentos eu preciso dar um jeito de passar por cima para que eu possa dar uma palestra, fazer um evento, alguma coisa importante, e depois eu vou cuidar daqui. Bom, esse livro é maravilhoso, também é muito explicativo, como o livro Armas da Persuasão. Então aqui tem um estudo muito grande, com várias histórias, com várias referências, com bastante explicação. Detalhe a detalhe, ele é PhD também, então ele traz um livro científico, né? Muito embasado. Se você gosta do assunto, se você quer influenciar pessoas, você precisa controlar suas emoções e saber trabalhar as emoções das pessoas também. Então, recomendo demais. O último livro é o livro mais diferente e que eu particularmente gosto muito. Ele se chama O Eneagrama Completo. Esse livro aqui explica essa ferramenta que é o Eneagrama. O Eneagrama é uma ferramenta que estuda perfis de personalidade. Eu conheci essa ferramenta já faz mais de 10 anos e ela explica o passo a passo, como formou a personalidade, por que é assim, como faz para evoluir em todos os aspectos da vida, inclusive como faz para evoluir espiritualmente. Eu amo essa ferramenta, isso me ajuda muito a me comunicar e talvez seja o livro menos óbvio de todos. Mas, quando nós entendemos que para interagir com alguém, para persuadir alguém, eu preciso falar com ela no mapa dela, ou seja, no ponto de vista dela, faz muito sentido entender a personalidade dela. O que aconteceu com uma criança, para que ela começasse a agir de determinada forma. E daí, quando adulto, se solidifica uma personalidade, e a partir daí ela enxerga a realidade a partir do que aconteceu com ela na infância. Então, quando eu entendo essa lógica, é muito mais fácil eu interagir com as pessoas. Vamos lá, vamos traduzir para o português claro. Se a pessoa é muito falante, quer dizer uma coisa. Se ela é muito amorosa, quer dizer outra coisa. Se a pessoa é muito calma, muito tranquila, quer dizer uma coisa.
entende? Quando uma pessoa é muito amorosa e quer agradar muito, pode significar que ela acredita que ela não merece ser amada. Se uma pessoa é perfeccionista, toda organizada e detalhista, isso pode dizer pra gente que quando ela era criança, ela ouvia que ela era uma pessoa ruim. Então ela quis ser uma pessoa boa. Não ruim no sentido de maldosa, mas ruim no sentido de fazer coisas erradas. Então ela quis ser uma pessoa certinha. Entende? Se a pessoa é uma pessoa muito mandona, então pode ser que quando ela era criança, ela se sentiu invadida ou se sentiu traída. E aí ela criou uma casca de poderosa. Enfim, é um assunto muito extenso. Mas eu recomendo que você estude essa ferramenta, porque isso te ajuda a entender personalidades e, consequentemente, você aprende a como a se conectar com pessoas. Para mim, essa é a ferramenta de amor incondicional que nós temos para nós nos colocarmos no lugar da outra pessoa e enxergar a realidade a partir dos olhos dela. Se eu consigo fazer isso, eu consigo me conectar, consigo vender e consigo persuadir essa pessoa também. Então, esses aqui são os livros. Espero que você tenha gostado muito das dicas que eu te dei. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu comentário se você já conhecia algum deles, se algum deles te surpreendeu, se você tem alguma outra dica, algum outro livro diferente para acrescentar, para ajudar as outras pessoas que estão por aqui também. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!